ando a escrever livros há 20 e tal anos, não é? Portanto, eu dei centenas e centenas de entrevistas nos últimos anos. Tenho tentado fazer menos isto porque, por um lado, sinto que não tenho muito mais para dizer. Não é? Eu não sou uma pessoa particularmente opinativa em público. Houve ali um momento das redes sociais, ali até talvez 2007, 2008, em que eu tinha conta no Facebook, quer dizer, tenho ainda, mas é profissional, não é? Tinha conta pessoal no Facebook e ainda comunicava com as pessoas e falava com os amigos e dava opiniões e não sei o quê. Pela altura em que o Instagram começou a aparecer e também o Twitter, etc., eu já estava fora. Acho que é uma questão interessante porque tem muito a ver com o mundo das coisas que se vêem, não é? E tens razão, muita gente conhece o meu nome e se calhar já leu até livros meus, mas não sabe com o que é que eu me pareço, não é? Mas é muito fácil, basta ir ao Google. Hoje em dia, em 2 segundos, nós vemos como é que é a minha cara e vemos, se calhar, em que dia que eu faço anos e quantos anos é que tenho e qual é o meu estado civil e essas coisas todas. Portanto, isso é muito fácil de fazer. Eu acho que o mais difícil de fazer é aquilo que, na verdade, eu tenho feito, que é conseguir ter uma obra bastante longa, vender razoavelmente bem para conseguir ter uma vida normal e ser prática e passar anónimo grande parte do tempo, que eu acho que isso é que é complicado, porque eu não conseguiria imaginar-me numa vida em que estivesse constantemente exposto, ou seja, que eu saísse à rua e as pessoas já assim, olha aquilo eu não sei quantos. Às vezes acontece-me, acontece mais vezes do que aquelas que eu reparo, isso tenho a certeza, porque às vezes as pessoas contam comigo e dizem, aquela pessoa está a olhar para ti e tal, e eu não reparo muito, mas conseguir manter-me visualmente íntegro e muito anónimo no meio da multidão, para mim é uma coisa muito importante. É um trabalho de muita paciência e essa paciência é essencial para uma pessoa poder não pensar que o dia de hoje é o fim da vida, não é? Porque muitas vezes nós temos as coisas não me estão a correr bem ou ainda não cheguei lá e tal. Bom, mas isto demora bastante tempo e não me apressar tem sido um bocado o segredo da coisa. Por outro lado, eu acho que as minhas influências, não é? e os escritores e escritoras e também os compositores e compositores, porque para mim a música e a escrita são duas coisas que estão muito ligadas, até no sentido da métrica narrativa, não é? Todos os escritores e escritoras que eu sempre admirei são criaturas que são incapazes de pôr uma ideia na página que não venham a explicar, não é? E isso para mim foi muito importante perceber desde o princípio, que se eu tenho uma ideia e se vou colocar um tema na página, tema no sentido mesmo de uma ideia para uma história, não é? Eu vou explicar isto que está a acontecer e vou explorar o território que esta ideia sugere. E acho que a partir do momento em que eu percebi que eu era esse tipo de escritor, tendencialmente ia chegar a um público que também gosta dessa ideia de exploração do território. E isso é o que se chama a narrativa no sentido mais clássico do termo, não é? E portanto, eu percebi ao fim de alguns livros que eu tinha este pendor narrativo bastante forte e que tendencialmente ia apanhar uma faixa de público bastante grande. Por outro lado, a minha geração não teve outra possibilidade. Era-nos quase pedido, era-nos quase exigido, por assim dizer, que fizéssemos qualquer coisa diferente. Eu diria que demorou, o meu primeiro livro deve ter vendido 700 exemplares no total, no primeiro ano, que não era assim muito. O meu segundo livro deve ter vendido para aí 1500, não sei. Sim, senti isso com o meu terceiro romance, com As Três Vidas. Sim, esse livro foi muito importante porque foi o livro que ganhou o prémio Saramago e depois do prémio eu comecei a considerar a possibilidade de poder vir a viver da escrita, que tinha sido sempre o meu sonho desde miúdo, não é? Desde miúdo que queria escrever livros e era isto que eu queria fazer. E era uma coisa muito estranha porque não vinha de lado nenhum, eu não tenho escritores na família, não é uma família particularmente
literária, no sentido em que não temos referências literárias, temos muita gente que lê, e portanto, para mim, chegar ali ao terceiro livro e ganhar o prémio, de certo modo, abriu uma porta, mas depois eu precisava de entrar nessa casa e de começar a ver quantas divisões tinha, etc. Foi o que eu fiz durante os anos que se seguiram e houve fases boas e fases piores, mas diria que comecei a viver da escrita só dos livros, diria que nos últimos 10 anos, talvez. Como é que eu sei que sou escritor? Porque ao fim de 20 e tal anos eu quero continuar a fazer isto, não é? Tu sabes que o tempo vai-te ditando aquilo que tu és, não é? Se ao fim de 20, 25, 30, 40 anos tu quiseres continuar neste processo, então pronto, podes vir a dizer eu sou escritor, eu faço isto há muito tempo. Não há escritores garantidos, não é, à partida. Uma pessoa escrever um livro não faz propriamente dela... É uma pessoa que escreveu um livro, sim, ok, escreve, claro, obviamente. Não sei se chama isso ser escritor, não sei o que define essas coisas, mas o que me parece é que o que tu estás a dizer é que há muita gente que publica ou que quer publicar, que é uma coisa muito diferente de ser escritor, não é? Porque ser escritor é um trabalho de muita paciência, de muito não publicar, por exemplo, é muito mais... Eu faço um grande exercício de restrição para não publicar tudo aquilo que escrevo. Eu ganho muitas coisas que escrevo, diria 50% daquilo que eu escrevo não é publicado. São novas experiências, são novos caminhos, são tentativas são frustrações e, portanto, eu faço um controle bastante grande daquilo que quero entregar à editora e que não quero entregar à editora. E depois, um livro é um processo colaborativo, não é? Portanto, há imensas editoras de autoedição, não é? Eu não tenho... O que é que eu posso dizer? Acho que as pessoas têm que ter atenção ao que estão a comprar quando compram isso. Acho que é muito útil para pessoas que querem publicar um livro para a família, ou um livro de poemas que terá muita dificuldade em sair, ou um diário, ou mesmo se for um romance, se não encontrarem outro caminho. Mas é preciso ter atenção que as editoras de autopublicação normalmente prometem muito e entregam muito pouco, não é? Portanto, quando eu comecei a publicar em 2013, isso já se falava, não sei o que vem os e-books, não sei o que vai destruir a edição. Não aconteceu nada. Continua a vender mais. Portanto, e eu e todos os escritores, não é? O livro em papel continua a ser um objeto bastante desejável e há muita gente que lê em e-books, é verdade, mas as pessoas que vão às livrarias são cada vez mais. Eu acho que aquela famosa premonição sobre a morte do livro está para se concretizar desde o século XIX, não é? Portanto, nunca acontece e o livro continua a resistir. E, pronto, houve uma fase em que as coisas ameaçaram, na altura em que nos Estados Unidos, por exemplo, os e-books se tornaram muito populares, mas depois as pessoas voltaram ao livro físico, não é? Não aconteceu o mesmo com a música, por exemplo, no caso da música, os CDs de facto perderam muita relevância, mas porque foram substituídos por uma coisa de uso muito fácil, que é o digital, que basicamente me dá a mesma experiência. O livro digital não me dá a mesma experiência do que um livro físico. Eu quando penso em mim aos 6 anos, eu sou um miúdo que está sentado no quarto a inventar personagens e a escrever histórias. E tenho a prova disso, tenho centenas e milhares de páginas todas rabiscadas que as minhas avós guardavam. Eu fazia tudo, fazia contos, bandas desenhadas, começos de narrativas, romances inacabados, peças de teatro. Eu nasci com isto e, portanto, não havia nada que eu pudesse fazer que fosse, se eu quiser ir contra isto, eu posso ir contra isto. Eu posso dizer a uma certa altura da vida, como quero dizer, a uma certa altura chega, mas esteve lá sempre. Houve um período de não contacto porque os meus pais pararam-se quando nós éramos muito novos, nós tínhamos talvez 3 anos, depois apareceu o meu padrasto logo no ano seguinte, mas eu era muito miúdo, eu não tenho muitas memórias disto, não é? Houve um período ali de algum desaparecimento, não é? De parte a parte e depois houve um reencontro, que, enfim, talvez pelos 13, 14 anos. E sim, hoje em dia temos uma relação muito normal, mas
mas o meu padrasto teve essa influência porquê? Porque apareceu ali numa idade em que eu estava a formar-me, não é? Enquanto ser humano, enquanto criança, não é? Ali até aos 7 ou 8 anos, a tua personalidade de certa maneira forma-se, não é? E portanto ter crescido como uma pessoa que também gostava de livros, não é? Ou gostava de livros, que me levou à feira de livros para comprar os primeiros livros, que me foi incentivando sempre a escrever, foi muito importante para mim. Mas houve também professores na escola, por exemplo, lembro de um professor, agora estava a esquecer, de um professor no 10º ano que reparou que eu era um bocadinho diferente dos meus colegas, no sentido em que eles gostavam de jogar a bola, miúdas, essas coisas todas, e eu gostava de... Não, eu também, se calhar por timidez, ou porque era um bocadinho, enfim, era muito tímido, era muito introspectivo, gostava de livros e gostava de escrever, e ele ia-lhe levando os contos que ia escrevendo, e ele ia-me dando feedback, etc. Depois ele foi-me recomendando livros, e eu dizia-lhe também os livros que ia lendo. Mas houve assim umas quantas personagens que foram percebendo que havia aqui qualquer coisa que não era muito normal, e daí depois foi-se nascendo a minha profissão, embora durante vários anos, ali durante o período em que fui para a faculdade, e os 24 ou 25 anos, eu não tivesse escrito ficção. Foi um período em que eu me afastei da ficção, porque precisava de fazer outras coisas, de ter alguma vivência. Eu ia escrever outro livro, outro policial, e depois fui à neve com a minha família e tive um acidente no esqui, que eu nunca tinha feito. Tinha 47 anos nessa altura, e portanto foi mais um passo na consciência de que somos mortais, somos feitos de carne e osso, não é? E essa carne e esse osso com o tempo vai perdendo algumas qualidades e vamos tornando-nos mais rígidos, de certa maneira, não é? Depois esse acidente levou-me a querer escrever sobre esse acidente, sobre o que é que acontece a uma pessoa que tem um acidente desses e depois acaba por as coisas começam a encadear-se. E claro que isto não aconteceu na vida real, mas no livro, esse pequeno acidente, depois mete-se um bocadinho de ficção e aquilo leva a um homicídio. Mas eu acho que essa ideia dos dias contados, eu acho que até uma certa idade nós não sabemos que morremos. E depois, a partir daí, o corpo e a mente e o espírito começam a dar sinais de que isto não é para sempre, não é? E portanto, eu como passei grande parte dos meus dias, desde que me lembro, a trabalhar nesta coisa da escrita e da narrativa, e eu acho que vai chegar a uma altura em que eu sinto quase isso, não é? Em que eu vou querer usufruir da vida de outra maneira, sem ter que estar constantemente preocupado com o próximo livro, com a próxima página, com o próximo parágrafo, com o próximo capítulo. Também é uma forma de viver bastante dura, não é? Em que eu sou o resultado daquilo que faço, mas também num sentido de sobrevivência, sou o resultado daquilo que os outros pensam daquilo que eu faço. Isso embora eu tenha uma relação muito próxima e muito saudável com os meus leitores, há de haver uma certa altura da vida em que eles também me irão perdoar se eu for à minha vida, por assim dizer. Nada, obrigado.